Bom, finalmente saiu Oi Primos, aquela animação polêmica, xenofóbica e racista da Disney. E só saiu lá nos Estados Unidos. Eu acabei assistindo graças a VPN. Eles não têm dublagens de outras línguas, não tem nem mesmo opções de legendas até o momento que eu assisti. Oi Primos é outro exemplo da turminha que se diz progressista, mas quando chega na hora H eles se mostram um bando de preconceituosos, bem racistas e xenofóbicos. A série saiu meio que escondidinha lá na Disney Plus americana. E eu mesmo não vi tanta coisa ruim assim, até que eu assisti os vídeos em espanhol e em inglês da comunidade latina, mostrando como, meu Deus do céu, tem estereótipo negativo naquela coisa. Já nos vídeos da comunidade de animação, não sei se tem um nome tipo booktubers para o pessoal que faz vídeos sobre animação, mas nos vídeos de animação eu vi bastante gente querendo passar a mão e dando desculpinha, coisa e tal. Só que pra mim não funciona, porque começa que esse desenho, ele é uma cópia descarada do Casagrandes da Nickelodeon, que já era inspirado pelo Loud House. O pessoal vem com o papo de, ah não, mas que a menina, ela se inspirou, a menina é a autora do Primos. Ela se inspirou na juventude dela, na infância dela, com os montes de primos na casa da família. Sei, mas mesmo assim, os Casagrandes é de 2019 e o Loud House de um ano mais anterior, acho que é 2016, 2017, se eu não me engano. No máximo 2018, um ano antes do Casagrande. Aliás, vou dar uma olhada. O Loud House de 2016. Então, mesmo que venha com o papo de quando ela era criança, morava com os primos durante as férias, então teve a ideia do seriado, ainda assim tem um seriado que é basicamente a mesma coisa, lançado em 2019, que é inspirado em outro seriado de 2016, ambos na Nickelodeon. Outros canais latinos deram um bom ponto que era, já que querem empurrar tanta diversidade assim, por que não contratam latinos de verdade, ou pelo menos vão fazer pesquisas com latinos de verdade para ficar uma coisa mais autêntica, em vez de ficar empurrando estereótipos genéricos. Depois de toda aquela palhaçada que aconteceu com a Apu nos Simpsons, os caras fazem uma série de TV que é um bando de Apus. Pra quem não lembra, a Apu é o do carinha que trabalhava na Quick Mart, o indiano. Teve uma polêmica alguns anos atrás por causa de um humorista que fez todo um programa de humor, de espetáculo, falando do trauma dele de ser comparado com o Apu na escola. Isso gerou uma polêmica que fez com que tirassem o Apu e todos os indianos dos Simpsons. Eu, por outro lado, nada a ver, eu fico meio triste que eles liberaram para fazer 30 episódios desse negócio. Se não tivesse da polêmica, eles tinham feito todos os 30, parece que só chegaram a fazer 8. E para uma série de tipo X-Men, eles liberaram verba para fazer só 10 episódios e olha lá. Pô, seria muito mais legal ter 30 episódios do X-Men 97, não é verdade? Do que ter o que basicamente é uma cópia de um seriadinho da Nickelodeon. A maior diferença aqui seria que esse é um seriado que tem começo, meio e fim. Não sei porque teria uma necessidade de um seriado desses, que tem tudo para ser um seriado episódico, ter começo, meio e fim. A premissa dele é que a personagem principal vai passar as férias de verão na casa da família com os primos. Então se espera que, assim como muitas outras séries, teria um episódio final onde terminam as férias de verão e todo mundo se despede, que parece que está uma obrigatoriedade agora nas animações ocidentais, porque sinceramente esse é o tipo da animação para mim que é simplesmente episódica e pode se arrastar pro resto da vida, não tem por que ter começo, meio e fim. Mas tem um episódio piloto que é ela indo passar o verão com os primos. Outra coisa que dizem na proposta, que eu concordo com os latinos e discordo do pessoal tentando defender essa produção, é que cada um dos primos seria representante de um país da América Latina.
Então seria interessante que se estudasse um pouquinho mais e dessem nomes para eles que refletissem e combinassem, ao invés de ter personagens do tipo Nacho e, como aconteceu na polêmica, uma personagem que tinha um nome que era um palavrão em espanhol. Basicamente ela se chamava Vagina, só que num termo bem ofensivo. E para incomodar a gente, o personagem brasileiro é o Bob Humphrey. Nem se esforçaram para arranjar um nome brasileiro. Ele é ruivo, obcecado em ser ecológico, e ele declara que ele gosta de samba e favela. Que, vou falar a verdade, eu tenho certeza que os produtores dessa coisa aí, eles não fazem a mínima ideia do que é favela. Simplesmente pegaram palavras a esmo que estão relacionadas ao Brasil. E os brasileiros, é claro, que estão numa onda de querer empurrar afrocentrismo e quererem ser representados como negros, ficariam com raiva e decepcionados pelo fato do brasileiro ser um ruivo. E eu venho falando isso bastante tempo com o pessoal. Recentemente, eu vou fazer um vídeo sobre isso, um sujeito chegou pra mim falando: e por que todo o personagem brasileiro é negro? Porque ele sempre representa os personagens brasileiros é negro. Aí eu olhei e falei: tá, e quem que é esse personagem negro que você já viu? O Zé Carioca, que é verde, o Aldebaran de Touro. E aí eu comecei a falar os personagens de desenho animado que são brasileiros, e no máximo a gente achou uns 2 que são negros. Eu falo, pessoal, desde 2001, já fazem 23 anos, a mentalidade do Brasil, do mundo, associa a imagem de brasileiro a Gisele Bündchen. A primeira brasileira que vem na cabeça de todo mundo é uma loira branquela. E em segundo lugar vem o... eu esqueci o nome lá do ator que faz o Xerxes. O Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro, ele é grande coisa lá nos Estados Unidos. Ele é um ator brasileiro famoso. Aqui no Brasil ele passa despercebido, porque a gente tem aquele filtro da Rede Globo, e ele não é o carinha mais amigo da Rede Globo, e então o Rede Globo meio que tenta vender mais o Wagner Moura, mas o bambambam brasileiro que o pessoal associa mesmo é o Rodrigo Santoro, depois da Gisele Bündchen. Mas alguns atores brasileiros lá relacionados aos Estados Unidos que também não são muito famosos no Brasil, são mais famosos lá por serem brasileiros aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem meio que raiva dos atores que são brasileiros e nem faz questão de saber, né? Muito triste. Bom, continuando. O desenho era um genérico loud house com casas grandes e bem mais ofensivo em geral para os latinos lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente provavelmente nem vai conhecer os estereótipos. É que nem a Preta de Carvão e os 7 Anões, que é considerado o desenho mais racista já feito de todos os tempos, e quando passava aqui no Brasil entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque aqui no Brasil ninguém relacionava o menino comendo melancia e comendo frango frito com um estereótipo racial. Pouca gente no Brasil sabe que nos Estados Unidos isso é um estereótipo racial. Outra coisa que eu lembro também era os negros estarem relacionados à jogatina. Então tem, por exemplo, um episódio do Tom e Jerry que a Nani, ela leva um susto e quando ela pula, cai, ela deixa cair dos bolsos dados e cartas. E quando eu era criança, e eu não só eu, todo brasileiro que assistiu aquele episódio, como também, olhou para aqui e não ligou nada. A Nani levou um susto e deixou cair algumas coisas. Nunca que a gente relaciona negros a jogatina, não é uma coisa que faz parte da nossa cultura. E eu nem preciso fazer. Acredito que bastante gente conhece a história de que os episódios da Nani, eles foram retirados durante um tempo lá nos Estados Unidos e substituídos por uma menina adolescente. Eles redesenharam todos os quadros que tinham a Nani
dessa vez com uma menina adolescente. E se você quiser ver os desenhos antigos com a Nani, ou você procura na internet, ou você compra edições históricas que tem até aviso de que você está vendo negócio que aí não é aceito na sociedade moderna. Bom, é isso daí. O Oi Primos finalmente saiu. Ele é tão ruim quanto o pessoal esperava que fosse. Como um desenho, ignorando as partes ofensivas, ele é só um desenho mais da coluna do meio. Ele tem uns negócios que realmente não retrata os mexicanos e os latinos da melhor maneira possível, principalmente em quesito higiene. O Brasil fica muito raiva disso daí, porque nós brasileiros somos geralmente criticados e até mesmo estranhados pelo nosso excesso de higiene quando estamos lá nos outros países, tipo os Estados Unidos. E o retrato dos latinos desse desenho é de um monte de gente suja. Meu Deus do céu. Bom, mas é isso daí. Vocês estão sabendo aqui, graças a Hackney. Vocês não perderam nada, eu assisti. Tá assistido. Tchau.